Olá galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai iniciar, galera, o módulo 2, tá? O módulo 2, galera, é um módulo onde nós iniciamos algo chamado Microsoft Office, tá? E o que seria aí esse Microsoft Office? O Microsoft Office, galera, nada mais é do que o conjunto de ferramentas voltadas para escritórios ou atividades relacionadas a trabalho de modo geral, tá? A gente fala escritório porque o termo Office ele vem de escritório, mas isso não significa que ele só será utilizado em escritório. Ele vai muito além, como a gente já entendeu, que a informática hoje em dia é utilizada nos mais diversos setores, ramos e atividades profissionais. Assim também o Office ele é utilizado nas mais diversas empresas e nos mais diversos setores, conforme a necessidade. A gente vai entender melhor isso na prática, tá? Mas o Microsoft Office, galera, só para a gente entender, ele é esse pacote de ferramentas, onde nós vamos ter as mais variadas ferramentas, conforme a necessidade que a empresa ela possui, tá? Ela necessita. A gente vai ter várias ferramentas para suprir essas necessidades, começando aí pela o Microsoft Office Word, tá? Que é justamente o nosso módulo 2 do curso, tá? Então eu já estou nesse ambiente aqui com vocês no Microsoft Office Word. Ele basicamente é um programa de criação e edições de documentos de texto, tá? Então aqui é que nós vamos aprender a criar os mais variados documentos de texto dentro desse programa. Beleza, gente? Então nós vamos aprender dos documentos mais simples, como é um pequeno relatório, um memorando, uma ata, até os mais variados e mais complexos documentos, como correspondências empresariais e até mesmo o que nós chamamos de mala direta. Tá? A gente vai aprender a automatizar todo esse processo de envio de correspondências empresariais para clientes, empresas e afins. Então a gente vai aprender muita coisa legal nesse programa, muita coisa legal nesse módulo. Então a gente já vai iniciando essa nossa aula online, essa nossa aula virtual, cheio de coisas novas para passar para vocês. Beleza, gente? Então, antes de mais nada, é importante aí que a gente fale um pouco sobre a importância da digitação, pessoal. É importante que você saiba digitar corretamente, tá? Que você saiba corretamente utilizar o teclado do seu computador, beleza? Começando aí falando sobre as regras importantes que nós vamos utilizar bastante aí na nossa digitação, tá? Todo teclado ele vai ter mais ou menos o mesmo padrão. E eu vou mostrar para vocês esse padrão e a gente vai falar um pouco sobre esse padrão e o que nós temos que respeitar e como nós podemos utilizar da melhor forma o nosso teclado. Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho um modelo de teclado padrão, é claro, o padrão português de Brasil, né? O nosso modelo de teclado, aonde é importante que a gente observe alguns detalhes sobre a digitação. Primeiro, entendendo que a digitação ela sempre vai começar a partir das seguintes teclas, tá? Ou normalmente essas teclas são as teclas principais que você vai encontrar no seu teclado. A primeira é a tecla F. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Então nós vamos ter aqui a letra F. Observa que tem um relevo aqui, ó, na letra F e na letra J, beleza? E para que seria esse relevo, tá? Esse relevo ele serve para você colocar os dois dedos indicadores, ou seja, o indicador vai posicionar, o indicador da sua mão esquerda vai posicionar no F, o indicador da sua mão direita vai posicionar no J. Feito isso, galera, quando você esticar suas mãos, todos os outros dedos vão se acomodar nas demais teclas que estão ao lado, tá? Facilitando assim a sua digitação. E os polegares, é claro, vão poder também trabalhar aí em conjunto, normalmente com o objetivo de espaçar, tá? A parte de baixo do teclado.
e os outros dedos todos em harmonia vão trabalhar em conjunto, todos vão digitar as teclas correspondentes, ou seja, o dedo que estiver mais próximo da tecla é o dedo que deve teclar ou apertar aquela tecla, e não simplesmente você deslocar toda a sua mão, né, para o canto do teclado para usar o indicador, né, o anelar, da mesma forma para cá. Não, você vai sempre utilizar os dedos mais próximos. Então isso vai facilitar bastante quando você for realizar a digitação. Então isso é uma coisa bem importante que a gente tem que aprender. Uma outra coisa importante é que as nossas mãos elas nunca devem ficar apoiadas diretamente na mesa, apoiando com força, fazendo com que haja ou possa haver aí futuramente algum tipo de lesão, tá? Sempre é importante que as nossas mãos elas façam linha reta, beleza? Para a gente poder fazer a digitação correta sem se apoiar na mesa, tá? Outras coisas importantes sobre a digitação, e aí vamos mais sobre as regrinhas que a gente vai precisar utilizar aí no Word, são as seguintes regrinhas, galera. Observe que a parte de baixo aqui nós temos as letras. Claro que pode ter algumas pequenas variações, pessoal, se o seu teclado for um teclado de notebook, se for de outro fabricante, se for de PC, né? Então a gente vai ter algumas pequenas variações, mas o padrão é o mesmo, tá? Então aqui embaixo nós temos as letras, como vocês podem ver. Essas aqui são tranquilas, só tem uma informação, um caractere em cada tecla. Porém, vocês vão ver aí, vou aproximar aqui para a gente falar um pouco melhor, que algumas teclas vão ter mais de um caractere, ó, que é o caso dessas da parte superior. Beleza, mas e aí, Vitor, como é que eu faço nesse caso? Como proceder nesse caso? Se você quiser ativar a informação que está na tecla nessa parte de baixo, ó, observa que ela está em destaque, ela está maior. Você não precisa de nenhuma tecla auxiliar, ou seja, se você quiser digitar os números, é só você apertar simplesmente, tá? Então é muito tranquilo isso aí, só para a gente poder alinhar isso e a gente conseguir entender melhor como funciona, ok? Diferentemente, pessoal, da parte de cima, beleza? Como é que eu faço para ativar a parte de cima? Já que se eu aperto normal, aparecem essas informações de baixo. Isso significa que você precisa de uma tecla auxiliar para acionar as informações de cima, beleza? Essa tecla auxiliar é chamada de Shift e é simbolizada por esse íconezinho aqui, ó. Tá? Toda vez que a gente falar Shift, a gente está falando sobre essa tecla aqui. Você vai pressionar esta tecla. E por sua vez, quando você apertar essa tecla, você vai manter ela pressionada e você apertar qualquer uma das teclas de cima, por exemplo, ele vai ativar as informações que estão em cima e não mais as que estão embaixo. Ou seja, se eu apertar ao invés do número 1 lá da parte superior, ao invés de apertar o 1, eu apertar Shift 1, ele vai habilitar aqui a exclamação, ele vai mostrar para mim a exclamação. Vai inserir o caractere exclamação. A mesma coisa o 2, olha lá. Se eu apertar o Shift 2, arroba, Shift 3, asterisco, Shift 4, cifrão, Shift 5, porcentagem e assim sucessivamente, tá? Então é assim que funciona para que eu possa ativar as informações que estão na parte de cima do teclado, tá? Eu preciso da tecla auxiliar Shift para que isso aconteça, beleza? Vai acontecer uma outra situação também em algumas circunstâncias específicas, onde você vai precisar de um terceiro caractere, tá? E normalmente esse terceiro caractere ele fica do lado de cá, ó, no cantinho. Nesse caso, nesse modelo eu não tenho, tá? Nesse caso eu não tenho um modelo específico aqui para mostrar para vocês, beleza? Mas é o caso muito comum, é bom mostrar para vocês já fiquem preparados. Quando nós fizermos documentos isso vai acontecer.
Ah, Vitor, eu preciso botar a bolinha de número, né? Eu botei lá um endereço. Botei o endereço lá. Então, no caso, eu vou colocar um número, né? Eu vou botar o N. E aí, como é que eu faço para colocar a bolinha que representa o número? Vou apertar esta tecla aqui, ó, que na verdade nesta ilustração ela não mostra. Ela mostra apenas o Alt. Mas desse canto de cá vai ter uma tecla chamada Alt GR. Vai ter um GRzinho no final escrito aqui, ó. Vai estar escrito aqui, ó, Alt GR. A minha ilustração não ficou muito boa, mas só para vocês entenderem, ó, Alt GR. Quando você pressiona o Alt GR, automaticamente ele vai habilitar um terceiro caractere que está aqui no canto do seu teclado. No meu caso aqui não tem, tá? Nesse exemplo. Mas aqui, por exemplo, ó, teria a letrinha A. E aqui embaixo, por exemplo, teria a bolinha de número. Se eu quisesse acionar esses caracteres, eu deveria pressionar o Alt GR e em seguida apertar o caractere que eu desejo. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó, Alt GR, bolinha. Beleza? O que também pode acontecer, né, caso você não consiga utilizar o Alt GR por algum motivo, defeito no teclado, por exemplo, você pode utilizar as duas teclas aqui, ó, o Ctrl mais o Alt, tá? Então a gente também pode pressionar os dois, ele vai funcionar como Alt GR. Se você estiver praticando, se você estiver acessando pelo computador, não esqueça de praticar, tá? Treina aí no seu computador. Em qualquer programa de texto, inicialmente, você pode fazer esse teste, até mesmo no WordPad que nós vimos em aula, beleza? Até porque nós estamos falando inicialmente sobre digitação que pode ser aplicada em qualquer situação, tá? Em qualquer programa, independente de qual seja. Beleza, galera. Entendendo essas informações, é legal que a gente entenda também o seguinte, a questão das acentuações, tá? Nesse teclado também, infelizmente, ele não está exatamente do jeito que a gente utiliza normalmente, tá? O padrãozinho dele está um pouco diferente. Mas só para a gente entender o seguinte, a regrinha, né? Como é que vai ser aplicada? Tem muita gente que tem essa dificuldade. Se eu preciso acentuar uma palavra, né? Uma palavra, uma letra em específico, eu preciso saber o seguinte, que a acentuação ela sempre funciona da seguinte forma. Primeiro vem um acento e depois que eu apertei o acento uma vez e soltei, vem a letra, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, se eu quero acentuar, eu aperto o acento correspondente, em seguida eu aperto a letra, automaticamente o acento vai para a letra, tá? Não é ao contrário, tem muita gente que tem essa dúvida e acaba errando, né? Acaba se enrolando na hora de acentuar. É sempre dessa forma, tá? Não é a letra e depois acento. É sempre acento e depois a letra, tá? A mesma coisa acontece com a questão do shift, galera. Infelizmente nesse teclado a gente está um padrãozinho um pouquinho diferente, mas dá pra gente entender, tá? Se eu tiver dois tipos de acento no meu teclado, como é que eu vou fazer para acionar cada um deles? A mesma regrinha que nós aprendemos aqui em cima, tá? Se o acento, por exemplo, estiver embaixo, eu não preciso, só um exemplo aqui, tá? Não é acento, mas só para vocês entenderem. Se ele estiver embaixo, eu não preciso de tecla auxiliar. Se ele estiver em cima, sim, eu preciso de tecla auxiliar, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o tio, você pode fazer no seu aí também, ó. Se você precisar colocar o tio, você não precisa de tecla auxiliar. Você aperta o tio, você aperta a letra que vai receber o tio, pronto. Diferentemente do acento circunflexo, que fica em cima do tio. Se você precisar do circunflexo, você precisa pressionar o Shift, aperta o acento, solta os dois, em seguida aperta a letra que vai receber o acento. E aí você pode ver
que ele recebeu corretamente o acento. Bem, gente, se está dando para entender legal, vamos prosseguir. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, não tem problema, volta um pouquinho o vídeo e pratica comigo para você absorver esse conteúdo, beleza? Caps Lock, galera. Caps Lock é interessante que a gente saiba para que serve. Ele também em alguns teclados vai estar sendo chamado aí, ó, ou vai estar identificado como fixa, tá? Fixa ou Caps Lock, mesma coisa, tá? Caps Lock ou fixa serve para o seguinte, para manter o texto, como se diz aí muito no mercado, né, em caixa alta. Então, se você ouvir falar sobre caixa alta, você já sabe o que é. Ou Caps Lock. O caixa alta ou Caps Lock ou fixa, ele é uma tecla que serve para manter todas as palavras que você digitar em maiúsculo, tá? Então, uma vez que você aperta a tecla Caps ou Caps Lock, você vai observar que no seu teclado normalmente, tá? É o padrão já, vai se acender um LED. Normalmente esse LEDzinho aqui no meio, né? Mas aí depende do fabricante, às vezes muda. Vai acender um LED. Quando esse LED estiver aceso, e enquanto ele estiver aceso, todas as palavras ou todas as letras digitadas a partir de então sairão maiúsculas, até exatamente conforme aqui o nosso teclado. Então, enquanto ela estiver ativa, todas as teclas saem maiúsculas, assim como no exemplo. Vou ativar o Caps Lock ou fixa. Olha lá, conforme eu for digitando, ó, todas as palavras saem em maiúsculo. A partir do momento que eu aperto novamente lá o Caps Lock e o LED desliga, o LEDzinho apaga, todas as palavras voltarão a sair minúsculas. Beleza? Então essa é a função da tecla Caps ou Caps Lock. O Shift também, gente, vai nos ajudar bastante quando nós precisarmos iniciar uma palavra em maiúsculo, né? Todo início de frase, por exemplo, precisamos iniciar em maiúsculo, então vai ajudar bastante o Shift. Por quê? Eu não vou precisar utilizar o Caps Lock e depois desativar o Caps Lock. Eu simplesmente pressiono o Shift e aperto a letra. Então, se eu quiser iniciar com a letra A, eu vou manter o Shift pressionado, vou apertar a letra A. Enquanto ele estiver pressionado, essa letra A vai sair maiúscula, tá? Ó, pressionei o Shift, apertei a letra A, olha lá, saiu maiúsculo. Agora, o que eu quiser digitar depois, ele vai sair minúsculo, porque eu soltei o Shift, tá? Então, o Shift também vai nos ajudar bastante a iniciar texto com letra maiúscula, beleza? Então também é um recurso bem interessante e a gente vai utilizar bastante ao longo da criação dos nossos documentos. Para salvarmos um documento no Microsoft Office Word, o procedimento vai ser bem parecido para os próximos programas, então é legal a gente já aprender a entender como é que funciona. O comando é o comando arquivo, ó, lá no cantinho. E nós vamos utilizar a opção salvar, tá? Clicando em salvar, ele vai abrir uma caixa de diálogo aqui pra gente, na verdade uma caixa de salvamento, né, para que possamos nomear o nosso documento e salvá-lo, aonde eu posso renomear o nome inicial do arquivo, tá? Como doc1, tá vendo? Posso chamar ele de meu primeiro arquivo, por exemplo, ou meu primeiro documento, fica até melhor. E aqui eu posso definir o tipo de documento. Existem vários tipos e formatos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas é interessante que nesse momento a gente salve ele em formato aberto, ou seja, em formato que existe possibilidade de edição futura, até porque não fizemos nada ainda de fato, né? Então nós vamos salvar ele em documentos do Word, por exemplo. Vamos indicar qual é a biblioteca ou pasta a ser salva, em seguida clicar em salvar, beleza?
Então é assim que nós salvamos um documento aberto no Word, e esse arquivo que for salvo poderá ser editado futuramente. A gente pode continuar fazendo o trabalho que a gente começou na aula de hoje, por exemplo. Bem, galera, essa foi a nossa primeira aula online. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham aprendido coisas novas. Bem, esse foi só o começo, tem muita coisa legal. Essa ferramenta é bem repleta de recursos. Então a gente vai falar sobre várias ferramentas legais que essa ferramenta nos disponibiliza. Então fique ligado nas próximas aulas, porque cada aula vai ser um novo aprendizado. Nós vamos aprender a fazer na prática diversos documentos. Então é legal que você treine junto, se você tem a condição, é claro aí, se você tem um computador para fazer junto comigo, tá certo? Mas não deixe de acompanhar, não deixe de anotar, não deixe de pegar todas as dicas, porque tudo isso vai ser válido, vai ser importante. Tá bom, gente? Espero vocês na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês, ainda que à distância. Brevemente estaremos juntos novamente. Olha, um grande abraço para vocês, que a semana de vocês seja ótima, que vocês se cuidem da sua família. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.